Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, na verdade, o segundo episódio. Segundo episódio do Vulnerabilidades. Nesse episódio, a gente vai falar sobre soft skills que aprendemos na prática e na dor. Olha só. Tem muito essa vontade de botar palavras em inglês nas coisas, tenho, né? Com certeza. Olha só, a pessoa que é poliglota. One-on-one. As reuniões deles não são com uma pessoa, é one-on-one. É assim, então... Eu tenho algo pra falar sobre isso também, vou até anotar aqui. Nesse episódio. Palavras em inglês. Então estamos aqui. Soft skills, pra quem não sabe, habilidades comportamentais e emocionais que... são as coisas mais difíceis de um líder conseguir absorver, porque geralmente é na prática, geralmente dói mesmo, né? Geralmente pra dói. Adquirir. E dói no sentido de sofrer para se adaptar, no sentido de perder a equipe, um monte de coisa, né? Muita coisa, né? E para aprender e também para você derrubar algumas crenças, né? Às vezes você tá exigindo demais do colaborador, você tem que entender que Nossa, e é isso aí, vem... Essas habilidades comportamentais, ela tá enraizada na tua vida, porque isso vem da tua criação. Totalmente. Isso vem da tua forma de lidar com pessoas em geral. E aí, quando tu tá no ambiente corporativo, tu tem que botar uma armadura naquilo ali, Exato. Controlar emoções para que tu seja, né? Nem que tu tenha que botar uma máscara. É ser até... como é que é? Forçar a ser até se transformar naquilo, né? Com certeza. Porque tu vai precisar, para determinados casos, tu não pode ser aquilo que tu é na vida, com o jeito que tu quiser ser. Tu tem um ambiente corporativo a respeitar. Exatamente. Tu tem uma equipe para guiar. E aí começa a loucura. E quando você tem um lado mais emocional que racional, isso complica ainda mais, né? Quando você vai colocar tem pessoas que são muito mais porque tem muito mais que... emocionais. Exato. Você é mais emocional ou racional? Olha aqui, vulnerabilidades. Eu sou muito mais racional. Muito mais racional. Nada me afeta em nível emocional, no sentido, assim, prático da coisa. Sim. Eu digo pra minha equipe assim, Lucas, desculpa eu ter te falado isso. Assim, eu falei assim, não me afetei. Não me afetei em nenhum momento. Não tinha nem passado pela minha cabeça me afetar com aquilo ali. Pra mim, se tu fez o trabalho, tá resolvido, tá entregue, passou. É claro que a gente não pode ser rude com os outros e sim, é tal. Mas assim, as pessoas se afetam demais. Eu não consigo entender tanta emoção. Eu também não consigo entender tanta emoção. Eu sou racional, tá? Eu sou muito racional. Sabe que a minha sócia às vezes até fala, Fabiano, calma aí, viu? Não, e falta o detalhe, falta eu pensar no emocional. Porque tem pessoas que são emocionais. Olha como é difícil, ó. Soft skill que me falta. Eu não tendo essa parte emocional aflorada no meu ser... eu não consigo perceber o que os outros têm. Entendi. E que vai fazer muita falta pra elas se se você não colocar a emoção. Isso eu sou bom. Tu consegue... Consigo. Tu consegue mesmo não tendo pensar nisso. Racionalmente eu consigo analisar e entender baita vulnerabilidade, quem talvez a maior que eu tenha. Racionalmente eu consigo perceber quem precisa de mais razão, quem precisa de mais emoção. Isso é um líder maravilhoso. Isso eu consigo. Eu sou bom nisso, viu? Saco, Fabiano, pra emoção, pra dar o carinho que a pessoa precisa. Mas nem sempre foi assim, tá? Nossa, eu tenho liderados que eu preciso dar um feedback e eu sei que é emotivo demais. Então eu sei que eu tenho que construir uma conversa diferente do que uma conversa mais direta que eu seria. Então eu já vou preparado, porque qualquer palavra que eu falar atravessada, a pessoa, nossa, me falou aquilo, que tristeza. Meu Deus, sabe? eu amava tanto trabalhar aqui, eu admirava tanto ele. Negócio. Então eu sei que tenho, mas é uma dificuldade que eu vou viver o resto da minha vida, eu acho. Porque não é de mim, tu entende? E começando o podcast, falar sobre isso. Mas será que é isso? Não, então, eu queria falar sobre isso. Sobre isso. Eu acho que nós temos um perfil e uma forma de lidar com a vida que é difícil mudar, tá? Mas a gente tem que controlar e a gente tem que entender o outro. E a gente vai ver essa batalha eterna. É uma soft skill que eu tenho que construir como líder. Mas, na verdade, eu não queria ser aquilo ali. Eu não queria ter aquele cuidado. Olha aí. O que você falou o seguinte... A gente tá numa sessão de terapia, na verdade. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Aí você já disse isso pro seu cérebro. Entendeu? Mas, na verdade, não é que você não quer conseguir. Porque você vai ter um trabalho a mais pra isso. Então, e vou ficar... inconscientemente... inconfortável com aquilo. Exatamente. Desconfortável com aquilo. Exato. E aí, deixa eu te perguntar. Vamos lá, falando já sobre... Vamos parar de falar de mim? Não, deixa eu falar sobre isso. Eu vou assumir um cargo de liderança e tu vê, tu deve ter alguma soft skill que tu trabalha, né, até hoje aí pra melhorar. Pra melhorar.
Mas tu assumir o cargo de liderança é esse momento que vai te já gerar um monte de coisa. Meu Deus do céu, agora eu tenho que lidar com Muita gente coisa, de tudo que é tipo, eu sou de um jeito. Tanto que a gente tenta ver, assim, qual é o perfil do líder e o perfil dos comandados dele para que, de fato, tenha uma sinergia naquilo ali. Então, assim, te pergunto, quais foram as principais soft skills que tu te deparou como líder e falou assim, meu Deus, eu vou ter que construir. Porque isso não é consciente, fácil. Não. Ah, isso aqui eu não tenho. Não Geralmente é alguém que te dá um feedback, que às vezes não te dão e tu vai construindo achando que tu tá fazendo as coisas certas. Quando você erra e sofre por isso. Quando tu erra e sofre por isso. Então fale mais. Fale mais. Olha só, eu sempre fui muito... Eu era mais emocional. A empresa me tornou racional. Olha que interessante. Eu era muito emocional, minha família é muito emocional, mas a empresa me tornou racional. E também o meu casamento, tá? Porque a família do Alan acaba sendo bem mais racional. Veja, e dentro desse processo que eu era muito emocional, eu também era pavio curto. Então você imagine... um estressadinho. Olha só, estressadinho, exatamente. Então imagine um líder emocional e pavio curto. Um desastre. Literalmente um desastre. Então, o que aconteceu? Eu comecei a sofrer com algumas atitudes que eu tinha em relacionamento com colaboradores, com estagiários, né? Logo no início mesmo. Isso foi uma coisa que eu coloquei em prática e desenvolvi muito. A minha sócia também me ajudou muito com isso, porque ela me trazia muito assim, Fabiano, você precisa moderar aí, você precisa... Então, ela me ajudou muito nisso. Apesar de ser mais emocional, mas ela é mais emocional que eu, mas ela não era pavio curto, eu era. O pavio curto, tipo alongar assim, o pavio é uma soft skill. Com certeza absoluta. Alongar o pavio, com porque certeza. Tu pode ter uma tolerância maior às coisas, né? Exato, mas também, sabe que dá pra você também, às vezes você precisa ter um pavio curto, tá? Intencionalmente. Às vezes eu percebo assim, se eu me acalmar, vai continuar do jeito que está. Então eu preciso... Nessa situação que eu preciso resolver agora e preciso... Eu preciso aproveitar do meu temperamento aqui. Eu preciso aproveitar que eu tô desse jeito, entendeu? Aí, veja, é intencional. Eu faço exatamente isso, tá? Às vezes eu digo, não vou sair agora da sala, porque se eu sair, não vai dar bom. Agora, se eu entendo que eu preciso sair, aí eu vou lá e resolvo. Mas, veja, foi no começo, assim, eu sofri muito. Às vezes eu ia pra casa, ficava em casa pensando, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu tratei desse jeito? Por que foi assim? Por que eu fiquei tão nervoso e acabei descompensando, sabe? E aí eu aprendi na dor. Eu aprendi literalmente na dor. Conta uma dor pra nós. Hoje é dia de vulnerabilidades. O que tu, assim, uma pessoa foi embora? Eu tô achando que eu tô sendo uma... O que aconteceu? Então, Queremos o que acontecia, segredos. tá? Por exemplo, quando eu errava, eu não admitia erro. Então, assim... Porque enquanto líder, você precisa saber que vai acontecer. Você precisa entender que isso vai acontecer. Porque tem gente que fica ali, não pode acontecer, isso vai te consumindo, te consumindo, te consumindo. Não deve acontecer. Mas você precisa saber que, percentualmente, vai acontecer. Mas vamos combinar que quando as coisas que tu disse se repetem, sim, mesmo tu tendo avisado, mesmo tendo feito coisa... Não, claro, errar uma vez é humano, duas vezes é burrice. Não, claro, com certeza. Humano, então, né? Pois muito. E até, assim, há algum tempo atrás, não muito distante, e eu vou te falar, aí às vezes, teu temperamento também vai influenciar na continuidade ou não daquela situação. Porque, tipo, o Fabiano... tudo bem, falando, não erra de novo. Agora o Fabiano, só um pouquinho. Então, eu fui pra casa, pensei e hoje acordei em paz. Meditei, fui pro yoga, então assim, eu cheguei aqui agora. Eu só queria dizer a vocês que, por favor, gente, não façam mais isso. Fiquei muito triste. Não funciona desse jeito, cara, tá? mas isso eu aprendi. Mas claro que você tem que ter um equilíbrio pras coisas, né? Uma soft skill que eu aprendi com a minha esposa, agora eu posso chamá-la de esposa, ó. Que sempre antes de quando a gente tá com muita raiva, a gente dorme uma noite. Depois a gente vai lá e fala com a pessoa. Vai mudar a tua forma de falar. Vai. Então isso também a gente vai aprendendo aos poucos. De que a gente... Não dá pra ser guiado apenas da emoção. Um feedback, eu vou lá agora que aconteceu tal situação, tu vai lá e destrói uma pessoa. Sim. Eu tenho um problema, uma vulnerabilidade, que é escutar pouco. E isso eu me controlo muito. Pra tentar... A escutativa é uma soft skill que um líder... muito ativo, ele tem pouco. Ele quer dar respostas. É assim que se faz, faz. Tu senta numa reunião, qual é o problema? Não, o problema é a solução é o seguinte, tu já leva o problema, tu já leva a solução, sabe? Então, nossa, eu fui muito... A minha criação institucional, ela sempre foi assim.
de solucionar o problema. E a minha cabeça foi moldada para dar soluções. Você é bem e isso. não para ajudar as pessoas a construir uma solução. Exato. Não sei se outras pessoas se identificam com o que eu estou dizendo aqui, mas o que eu estou falando da dificuldade? Como é difícil para mim quando uma pessoa chega e me traz um problema e eu ter que fazer uma simples pergunta para ela, que é: como é que tu resolveria isso? É automático eu ir lá e toma, faz isso, aquilo. Eu já tenho a solução aqui. Como não pensaram nisso? Pensa isso? Você pensa isso? E aí a gente vai entrar numa discussão maravilhosa, que é o seguinte, ó. Até que ponto a pessoa executaria da melhor forma aquilo ali, sem o teu auxílio de fato, sem a tua orientação direta? Faça isso. A pessoa não pensou naquilo. Tá, mas o que tu acha disso aqui? Tu não acha que melhoraria o processo? Ah, sim. A teoria da administração é que as pessoas vão construindo isso aos poucos. Sim. Mas na prática, o que acaba acontecendo é que elas constroem uma necessidade tua o tempo inteiro. Claro. Então, e aí... Mas não é só porque elas não têm cognitivo para desenvolver, porque elas não querem ser responsáveis por algo. Não querem ser responsáveis. E aí ela... Ou não tem cognitivo. Porque às vezes chega no momento que a pessoa bateu no teto da solução. E ela pode até te trazer uma solução. Ela pode trazer uma solução, ela vai te dizer, Fabiano, eu acho que isso aqui é o ideal. Aí tu vai dizer, tu já tá com outra ideia aqui. Tu já sabe que a tua ideia é melhor. Tu já sabe que ele vai ser mais eficiente. Sim. E até tu me falou isso uma vez, né? Que tu disse assim, cara, eu vou deixar fazer só pra se quebrarem. Eu deixo. Mas é só para um exercício de liderança, só para um exercício, né? Exatamente. Porque é o que eu penso, como eu sempre falo. Ninguém vai morrer. Se errar, a gente vai ter tempo para resolver. Eu não vou dizer nada. Faz desse jeito, vai lá. Dá vontade às vezes, né? Mas essa questão de trazer como verdade ou como solução ideal aquilo que faz... Então, para mim, é um paradoxo também. E é uma coisa que se contradiz muitas vezes. Porque se eu quero ensinar a pessoa a, de fato, aprender a dar soluções melhores, eu não posso ficar dando solução para a pessoa. Claro. Então, ponto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa traz uma solução que não é a melhor na minha forma de ver e no resultado que isso vai gerar, eu também não posso deixar de dizer isso para a pessoa. Não pode, mas aí é a forma com que a gente diz, não anula a né? outra. A forma com que a gente diz, e era exatamente isso. Antes eu dizia de uma forma com que a pessoa ficava realmente... A pessoa ia ficar totalmente... sem autoestima. Ela ia dizer, nossa senhora, não, agora eu não consigo mais fazer, não vou fazer mais processo mais nunca. Não vou conseguir mais resolver nunca isso, porque isso não tem habilidade para isso. Se ela te falar isso, né? Agora, da forma com que você faz, você trouxe uma situação aí que também, porque foi muita coisa que a gente trouxe agora no início, né? Mas você dizendo o seguinte, que a gente precisa enxergar a capacidade do outro, né? A habilidade do outro, o que ele também quer desenvolver, o que ele gosta de fazer. Tem pessoas... que eu já cheguei a fazer uma reunião, eu inventei uma reunião em um cliente distante para fazer uma reunião no carro sobre liderança. Ah, entendi. Tu cria muito isso, né? Momentos fora da empresa, muito. Né? Então, assim, tipo assim, olha, a gente tem que ir em tal cliente, tô achando meio esquisito, o cliente não tem entrado em contato, marca lá uma reunião com ele pra gente ir. Aí marca. Aí a gente vai no meu carro, tá? Aí a gente vai no meu carro e no caminho eu vou conversando sobre algumas questões e vou trazendo alguns feedbacks, sem ser propriamente uma reunião, onde a pessoa estará... Acolhe muito mais a informação. Não, ela vai acolher muito mais. E aí vem a escuta, né? Porque essa questão da escuta é ativa e que a gente precisa entender como uma escuta trazer empatia para o processo. Né? Acolher que o outro não sabe e que em algum momento talvez a gente não sabia disso e que a gente vai precisar ensinar. Aí vem para os bastidores. É angustiante porque muitas vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, tá tão óbvio isso aqui. Não é possível que a pessoa não tenha a capacidade de enxergar isso. Aí você volta novamente e diz, tá, tudo bem, ela não enxergou e o meu papel aqui é desenvolvê-la. Então você fica meio que nessa balança, assim, sabe? Sim. Mas eu confesso que é complicadíssimo. Eu tenho um episódio do meu podcast lá, né, do Papo de Quê, que eu falo assim, e é uma verdade, às vezes eu chego na empresa e eu tô com problemas pessoais, ou problemas da empresa, enfim, que a empresa tem problemas, tá? A tua tem? Tem.
Eu achava que não. Eu achava que não. Eu pensei que a sua que não tinha. Não, a minha, o que eu mostro, o que mais tem, né? Eu gostaria muito de fazer um quadro na empresa, que eu disse assim, eu não posso. Mas, tipo assim, todo final de dia, merdas que a minha equipe fez hoje. Eu ia ser muito feliz se eu fizesse isso, mas daí eu ia expor todo mundo, não ia dar, entendeu? Mas eu acho que todo mundo ia amadurecer dessa forma. E seus clientes ouvissem isso? Tu imagina, entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Seria tão bom poder fazer isso, porque daí ia ver... Porque eu não posso falar, então tem que deixar o tempo passar pra poder falar sobre o passado. Exatamente. Tá, mas você tava falando sobre... Sobre a empresa. Sobre a empresa. Então, aí eu chego na empresa, às vezes, eu falo, cara, assim, eu começo a enxergar muitos problemas, tenho que resolver aquilo com aquela pessoa precisa ser desenvolvida para isso, hoje eu tô sem paciência. E eu fico no carro, ali, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, esperando, não saio do carro. E é engraçado, né? Porque tem um segurança na frente, então ele fica esperando, tipo assim, cadê que ele não sai, né? E eu fico lá, aí eu dou uma energizada melhorzinha, assim, aí entro na empresa, vou pra minha sala, fecho a cortina, coloco a plaquinha de ocupado, porque eu ainda preciso organizar minha cabeça para ter a paciência de falar aquilo que é óbvio para mim e que não é óbvio para o outro. E isso é uma habilidade que eu desenvolvi, porque nem sempre foi assim. Eu ia descer do carro, ia chegar bem, se hoje eu tô de mau humor, que eu tô de mau humor, se hoje eu tô de bom humor, eu estou de bom humor. E aí, vocês vão ter que... uma liderança imatura, sabe? Porque a minha empresa começou do zero, né? Então, assim, eu já caí... me aturem do jeito que sou, porque eu sou o líder. Exatamente, assim. Mas não tinha nada de prepotência, nada. Eu acho que era muito de... Eu acreditava que a autenticidade era aquilo, não tinha que ser intencional. Né? E muitas vezes a gente mexe com o dia do nosso time porque a gente está de mau humor ou a gente está naquele dia que não é bom e a gente muda a energia da empresa, consequentemente a produtividade e tudo. Então, assim, intencionalmente eu vou conduzindo as coisas na empresa de acordo com aquilo que eu preciso de resultado. Na minha sala eu me resolvo comigo mesmo. Por isso que eu digo assim, né, que eu tenho um fórum íntimo, né, que eu converso muito comigo, porque às vezes são questões que nem são problemas em casa, nem problemas na empresa, mas que eu não estou bem. Eu não estou bem naquele dia. E eu não estou pronto para ouvir reclamação de colaborador que vem na sala reclamar do outro, ou que vem reclamar de não sei o quê. Exato. Tem dia, tu falou tudo agora. Cara, a liderança tem dias assim, hoje eu não estou para isso, não fala comigo sobre isso. Eu queria te falar assim, dá para ser outro dia? Eu sei que tu tá esperando, mas assim, hoje eu sei que eu não vou receber isso da melhor forma. Cara, isso é bem importante que tu falou. E aí eu fico assim, bem... mexido, assim, claro, aí vem toda a questão estratégica, né, técnica mesmo, onde isso é um problema meu, não da empresa, eu separo muito bem as coisas. Aí vem a racionalidade, eu separo muito bem, entendeu? Por exemplo, tem a agenda na empresa hoje, tem lá um treinamento maravilhoso, e seria até importante que eu tivesse. Aí eu fico, não posso chegar para eles e dizer, não façam treinamento hoje porque eu não estou aqui, eu vou fazer só amanhã. A agenda é da empresa, entendeu? E aí fica aquela vontade de estar, mas aquela... Sabe? A mesma coisa quando eu tô ali, que eu não tô muito bem, eu preciso fazer alguma reunião, e aí eu tenho que conduzir a reunião da melhor forma possível. Tá, mas deixa eu te perguntar. O que tu não faz bem? Qual é a soft skill que tu vai mal? Cara, que eu não faço bem, né? É difícil, né? Não, mas olha, de verdade, assim, não é nem que eu esteja escondendo alguma coisa, mas é que eu preciso... Eu venho trabalhando tanto, assim, focando tanto em desenvolver algumas coisas, mas eu acho que eu não faço bem alguns processos, por incrível que pareça. Olha só, eu sou especialista em processo, mas às vezes eu acho que eu deixo muito redundante. Eu quero amarrar tanto, e aí eu termino deixando muito, muito redundante, muito cheio de confirmação, reconfirmação, reconfirmação, sabe? E isso acaba, às vezes, travando um pouco a empresa. E, às vezes, eu também não sei lidar com insistência. Nossa, isso é o pior, é isso. Eu não sei lidar com insistência. Como assim insistência? A pessoa insistindo pra fazer algo? Por exemplo, vamos lá, como é que eu falo isso sem expor muito? Mas, por exemplo, às vezes eu tô numa reunião e aí tem aquele líder, aquela pessoa que tem um perfil mais insistente. E aí você fala assim, por exemplo, teve uma reunião que era sobre onboarding. Eu falando, olha, o onboarding precisa ser feito assim, desse jeito, a gente vai ter que reformular isso, E a pessoa falou, não, Fabiano, mas eu posso dar uma opinião? Aí eu gosto, claro, eu acho ótimo, de verdade. Eu falo, claro, com certeza, pode falar. Então, eu acho que não deveria ser assim por conta disso. Aí eu digo, e eu adoro brainstorm, às vezes eu chamo pra reunião, eu digo assim, gente, pode destruir a minha ideia. Eu falo muito isso, literalmente isso eu falo. Só que aí eu digo, não, então, não funciona por conta disso. Aí a pessoa faz, não, mas veja, por conta disso. Então, deixa eu te falar. É porque isso não vai funcionar, isso não... Aí eu explico, tá? Aí a gente, ok. Aí a gente continua a reunião.
Aí a pessoa vem de novo. Mas veja, eu vou voltar para aquele tópico. Porque, Fabiano, veja, isso não vai funcionar por conta disso. Aí começa a criar uma resistência geral. E aí eu preciso conter, porque diferente de você pegar e dizer assim, olha, gente, e de fato, às vezes eu pego o flip chart, coloco na sala, chamo eles, gente, olha, eu tive uma ideia que eu achei incrível, mas vocês podem, eles se sentem muito à vontade para isso. Sim. Agora, chega um momento que você já está dizendo que aquilo vai ser desse jeito, que você escolheu. Aí não é mais democracia. E a pessoa está ali forçando. Aí eu sempre digo, olha, deixa eu só explicar uma coisa. A fase de opiniões e ajustes já passou, agora já é decisão, vai ser desse jeito. E aí eles sentem, eu tenho certeza, olha a minha vulnerabilidade, eu tenho certeza que eles sentem que eu fico nervosinho, assim, fico meio que, sabe assim, já no meu nível de falta de fôlego, sabe? Mas intencionalmente eu pego e faço. Eu digo, não vou deixar pra gente resolver depois, já tá resolvido, é uma decisão top-down e acabou. Botar depois, volta na discussão. Entendeu? Mas assim, essa insistência me tira do sério, me deixa... Então, na verdade, não é esse caso que tu contou, mas alguns fatos que ainda te tiram do sério. Sim, são muitos, né? A soft skill que tu precisa trabalhar, na verdade, é a emoção. É emoção, exatamente. Das coisas. Mas pelo que tu tá falando, tu controla bem. Tu consegue eu vou conduzindo até chegar no momento em que eu olho pra pessoa e digo, pronto, mas agora não é mais discussão, não é mais brainstorm. Mas nenhum momento, tu tá muito perfeitinho. Tu nenhum momento, assim, te estourou com uma pessoa que tu não queria. Já. Sabe? Tu falou, putz, isso aqui eu preciso Estourei. controlar melhor, porque não deveria ter feito dessa forma. Estourei e me arrependi, né? Logo depois, assim. Não me arrependi, na verdade. Me arrependi parcialmente. Era pra ter pego um pouco mais leve. Mas há muitos anos atrás... Muitos não, alguns anos atrás. A gente tava lá na tática, né? E de repente eu dei uma ordem e não cumpriram a ordem. Era uma ordem de contenção. E não cumpriram. Na hora que eu disse, a pessoa disse assim, olha, não vai rolar desse jeito, não é bom desse jeito. Eu falei, mas eu acho que nesse caso a gente já determinou que vai ser desse jeito, até que a gente resolva, então vai ser desse jeito. Resolvi sair da sala de reuniões para minha sala. Do nada eu recebo uma reclamação do cliente. Porque tinha sido feito de acordo com o que queriam e não com o que eu tinha determinado. Cara, era uma sexta-feira, assim. Eu saí da minha sala, ensandecido. Não, e eu ainda peguei o telefone, liguei para a pessoa da minha sala, deixei a cortininha aberta para ver e falei assim, olha, por que não foi feito do jeito que eu pedi? Porque eu acabei de receber uma reclamação e tá mais uma vez comprovado que era para fazer do jeito que eu pedi. Aí a pessoa falou assim... Então, mas é porque eu falei, não, mas você não tá entendendo, eu não quero saber o que você acha, eu quero que você me diga o porquê de você não ter feito da forma com que eu disse que era para fazer, porque foi uma ordem. E aí a pessoa, eu posso ir? E aí eu falei, não pode, eu vou aí. Eu me levantei, fui lá, no time, na equipe, e falei, essa ordem foi dada por mim e não me interessa a opinião de ninguém aqui. O que me interessa é que... Aí é um gestor mais autoritário. Exatamente. Mas então, eu estava sendo muito tranquilo, eu estava sendo muito vendedor de ideias. E aí eu comecei a... Não era uma questão de tipo... mas está fazendo, me desrespeitou, eu tenho que chamar para conversar. Não, o cliente já estava reclamando, os clientes já estavam reclamando. Era uma questão de contenção. Uma coisa muito importante, que às já vezes até a minha equipe reclama que uma coisa muito democrática... Cara, a empresa não é democracia. Não funciona. Não é democracia. Então, tu tenta dar um espaço, tal, tudo mais, mas a decisão final, e às vezes tu tem que impor algumas coisas. Não, isso vai ser desse jeito. Por quê? Porque tem opiniões muito diferentes. Claro. As pessoas querem uma, querem outra, outras querem outra. A votação vai ficar igual, todo mundo descontente, e tu, como dono da empresa, não vai guiar a tua empresa pro lugar que precisa. Que tu acredita. Porque, afinal de contas, tu que vai tomar o risco daquilo ali. Claro. Mas eu tenho um case de um gestor que se desenvolveu e que ele se tornou excelente por conta do meu pragmatismo, do pragmatismo que eu assumi na hora. Que eu peguei e falei assim, eu chamei, a gente tava tentando desenvolver, essa pessoa veio porque queria ser um gestor, um gerente, um supervisor. Mas ele queria muito ser, só que ele não deixava a gente desenvolver. Ele não era, pediu essa vaga, a gente percebeu que tinha habilidade, que tinha... Era uma pessoa que podia ser desenvolvida e entrou. Só que na hora que estava na cadeira, subiu a cabeça e aí achava que tinha que ser do jeito dele. E aí a gente já não sabia mais o que fazer, aí eu peguei, chamei na sala e eu falei, olha, eu vou te dar uma última chance. Eu só vou te dizer uma coisa. A minha empresa, ela não está aqui por sorte. São 16 anos. E durante esses 16 anos, eu aprendi muita coisa. Você está sentando numa cadeira que você nunca experimentou. Então, eu vou te dar uma dica e ela vai ser o suficiente. Escute o que eu estou dizendo. Me deixe desenvolver você, porque senão você não vai conseguir.
Foi a melhor coisa. A pessoa passou a ter uma escuta mais ativa, ela começou a ouvir. Eu falei para essa pessoa, disse, olha, você tá querendo discutir, mas você não tem... ela estava querendo ter, essa pessoa que estava querendo ter uma autonomia gigante sobre as coisas e estava começando a errar, e o time começou a ficar contra. Olha, foi um problema muito sério. E eu falei, deixa eu desenvolver você, porque se você não deixar, a cadeira não vai ser mais sua, não tem como. Porque você está começando já a trazer outras complicações. E ele deixou, e assim foi fantástico. Tu falou agora ganhou sobre... livro de presente depois, agradecendo por tudo, foi muito legal. Então, tu falou agora sobre ele ter uma escutativa. E escutativa é uma soft skill bem difícil, ao meu ver. Quando a gente tá numa reunião e tal, às vezes é briga por quem quer falar mais. E se tu fala pouco, tu não é participativo. Tem isso também. Então, eu tenho dificuldade de escutativa até hoje, mas eu tenho uma consciência que eu melhorei muito ao longo dos anos. De quando eu tô numa reunião com o Fabiano e eu sei que é importante ouvi-lo, meu cérebro fulminando de ideias pra eu te cortar o assunto e falar. A solução pra isso é isso e tal, mas eu anoto. Anota. Espero terminar. Eu fiz um treinamento de liderança há alguns anos atrás que era muito louco, cara. Nesse treinamento eu tive que fazer um exercício que eu me lembro como se fosse hoje, assim. Fui eu e uma colega minha lá e a gente sentou um do lado do outro e o exercício era ficar 5 minutos ouvindo a pessoa relatar um problema sem poder opinar nada. É exercício bobo, ridículo, né? Você vai colecionando erros, né? Tipo assim, na sua cabeça, colecionando. Errou nisso, tem que ajustar. Não. Ela ia trazer problemas reais pra ti e tu não podia falar nada. Durante 5 minutos. Era um exercício. E aí que eu fui ver a dificuldade que era pra mim aguentar. 5 minutos era uma eternidade sem falar nada. Eu falei, cara, realmente é algo que eu preciso. Até sugiro que façam esse exercício assim na vida real. Tá numa reunião, principalmente quando é só com uma pessoa... Deixa ela falar até ela não ter mais assunto. Tu vai ver que ela vai parar de falar e ela vai começar de novo. Ela vai começar de novo, ela vai começar de novo, até ela dizer, tá aí, não vai falar nada? Ou tipo, até chegar, esgotou. Por quê? No momento que a gente corta o raciocínio de uma pessoa, ela primeiro não vai falar tudo o que gostaria. Segundo, ela não consegue concluir o raciocínio dela a ponto dela formar novas frases e te dizer o real problema. Então a pessoa, ela mesma. E terceiro, escutativa cria uma empatia com o líder muito maior. Muitas vezes o próprio cliente, quando a gente fecha um contrato, a gente tem que ter uma escuta mais ativa do que tentar entregar coisas pra ele. O cliente está satisfeito, ele toma 2 cafés contigo, tu falou poucas palavras, mas ele falou mais, desabafou, fez tudo que tinha que falar, ele falou, meu Deus, tive um ótimo atendimento. Só teve uma escutativa. Então a escutativa, ela é muito difícil, ao meu ver, para quando a gente está começando a liderança. E ela se mantém difícil porque a gente quer sempre resolver os problemas das pessoas e dar soluções. E às vezes a gente precisa só ouvir a pessoa. Só ouvir. Só que a pessoa só quer ser ouvida naquele momento. E claro, dependendo do liderado, que é ter só um acolhimento, dizer que tô contigo, eu entendo o que tu tá passando, vou te ajudar. Ou às vezes tu tem que ter atitudes mais, vamos fazer isso, porque senão isso aqui pode piorar e tal, e a pessoa se sentir mais segura. Mas escutativa são essas duas coisas, sabe? Um exercício que eu tento fazer em toda reunião. Mas você consegue? Não em todas. Em algumas, como eu disse, assim, quando é reunião com mais gente, depende muito, porque geralmente é uma pessoa que guia a reunião, né? E geralmente essa pessoa sou eu. Então é difícil tu ficar escutando se tu não, né? Mas também é difícil nessas reuniões porque eu quero escutar também o que as pessoas falam e às vezes eu já quero impor opinião. E se tu não fala nada, todo mundo tá falando na tua frente, tu não fica com o tempo pra falar. Eu já tentei fazer isso. Olha só como é diferente de reuniões. Às vezes eu tô em reunião com 3 pessoas, eu mais 3 pessoas. E são leões, famintos aqui. Sim. Pessoas que falam, impõem sua vontade, impõem a sua, sabe? E eu falei, eu vou exercitar a minha escutativa nessa reunião. Eu saí da reunião, não consegui falar nada. Porque as pessoas dominaram a reunião. Dominaram. E elas não me deixaram espaço pra falar. E eu precisava falar. Sim. Então, tu entende que também depende da situação, porque senão tu tem que impor a tua voz, senão tu não consegue falar nada. Mas você não acha que essa escutativa, no caso desse exemplo que você tá trazendo aí, seria mais tipo, por exemplo, numa one-on-one? Com certeza. Quando você começa tipo a ter muita gente, muita você gente precisa até conduzir.
Porque senão começa a sair do foco, ou aquela pessoa que deu uma péssima ideia e você já entendeu que é uma péssima ideia, ela vai continuar com voz e ela vai vender a péssima ideia para todo mundo e você vai ter mais trabalho depois para mostrar para todo mundo que aquela ideia não é boa. Tem isso também. Mas sabe que tem um problema aí, às vezes, na escutativa, que as pessoas... A gente, na verdade, não aprendi isso com o tempo. Eu aprendi isso, na verdade, com uma amiga, que é cliente. Que... O que acontece? Primeiro que, assim, eu não gosto muito quando os amigos são clientes da Tática, tá? Não gosto. É complicado, né? É complicado, Eu sempre deixo na mão de alguém, peço pra alguém. Eu até vou monitorando de longe, assim, né? mas só que né? a questão é que o amigo sempre liga pra pessoa, né? Ele não sabe disso, né? Então, assim, é bem complicado. Não sei se vocês já passaram por isso aí, se tem... Porque no começo da empresa, pelo menos na minha, né? Os primeiros clientes são quem? Amigos, amigos do pai, da mãe, amigos... você vai pegando quem tá ali do lado, né? Eu mesmo... E além disso, eu ainda fazia o seguinte, eu ficava na porta... Então, se passasse alguém com cara de empresário, eu dizia, você tem cara de empresário. Eu sou contador, vem cá. Não era assim não, mas era quase. Sobrevivência, né? E aí, depois você consegue, claro, e faz parte, escolher. Mas uma coisa que eu aprendi exatamente com essa pessoa, que é cliente e tudo, é em relação a esse cuidado que a gente precisa ter com a escutativa. Por quê? Porque também a pessoa pode dizer e não se sentir ouvida. Ou se sentir ouvida e até se sentir acolhida, mas ela não percebe às vezes que você entendeu o nível da gravidade daquilo para ela. Não sei se você já teve alguma reunião onde a pessoa fica assim, por exemplo, Lucas, olha só, é porque eu levei uma queda. Aí você faz, tá, mas já tá bom, que bom que você já resolveu. Então, mas a queda foi assim, eu levei uma queda e ralou 3 centímetros da minha perna. Tá, 3 centímetros é muito mesmo. Verdade, mas já resolveu, né? Ainda bem. Não, mas foi 3 centímetros e eu também levei 2 pontos. Você não tem ideia como foi a queda. Então, a pessoa começa a repetir a mesma coisa e você fica, meu Deus, que pessoa cansativa repetindo a mesma coisa. A culpa não é da pessoa. A culpa é sua que não fez a pessoa se sentir acolhida. Isso acontece na empresa da gente, até com cliente, por exemplo. O cliente entra em contato e fala assim, olha, eu tô preocupado aqui, eu não paguei o DAS esse mês. Aí a gente que está acostumado fala, meu Deus, que preocupação. Não se preocupe não, já vai mandar agora. Não, mas você não está entendendo. Eu não paguei o DAS, eu preciso desse DAS urgente para hoje. Tem como mandar agora. E aí você fica... Aí o que acontece? Se você chega para o cliente e fala, eu entendo, realmente é assim, é angustiante, principalmente para você que gosta de pagar todo dia. Eu vou fazer o máximo aqui, mas não se preocupa, que eu estou entendendo porque eu também faria a mesma coisa. Ficaria angustiado do mesmo jeito. Daqui a pouco eu resolvo. Pronto, o cliente não vai repetir mais. Ou seja, lidar com as emoções que... Empatia. Só que, tipo, acolhendo e mostrando pro cliente que é a escuta simpática. Que a gente, às vezes, desconsidera a dor do outro. Tá? Então, chega uma pessoa lá... Total, porque pra ti aquilo não tem a mesma relevância que teve pra ele. Claro. E eu pratico isso porque, por exemplo, às vezes a minha sócia chegava pra conversar comigo sobre um problema da empresa. Eu falei, mas aí resolve rápido. Tô lá. Não, Fabi, mas você não tá entendendo. Olha só, veja... Né? E aí a gente acaba tentando ajudar o outro. Não é que a gente está desprezando a dor do outro. A gente quer ajudar fazendo com que ele não sinta mais aquela dor. Então a gente fica dizendo, não, mas não se preocupa não. Isso aqui a gente resolve rápido. Né? Mas na verdade o outro precisa sentir que você está dando importância àquilo. Por isso que ele fica repetindo. Né? E aí eu aprendi muito nisso, porque também muitas vezes eu queria contar algo para alguém e a pessoa ficava meio que desconsiderando a dor para me proteger. Tem coisas que tu realmente acha que a pessoa não deveria estar dando o valor que ela deveria. Até como gestão dela. Assim, olha, falando, tu não pode dar a importância que tu tá dando para esse tipo de negócio. Mas aí você tá tem que botando pegar muita energia nisso. Não, aí você tem que pegar. Eu gosto muito de dizer, olha, o quanto você tá botando de energia nisso e o que isso vai trazer de bom para sua vida, para o resultado do seu setor. Claro que tem coisas que são desnecessárias, mas no geral a gente tem que dizer, olha, resolve, entendo, mas assim, tenta não fazer mais isso aqui porque isso aqui não vai ser bom para você. Isso aqui não vai trazer nenhum tipo de alavancagem para você. Então, a escutativa é muito isso. E outra coisa que eu também tinha é que eu era muito vulnerável a isso. Muito. Muito, muito, muito. Até que eu separei. Que é o seguinte. Todo mundo que entrava na minha sala, não sei se acontece com você, tá? Ainda hoje, mas assim, acontecia. Ou me trazia um problema e eu ficava com um problema nas costas. Então, a minha escutativa era tão ativa. Mas era tão ativa que eu ficava ali colocando... Olha, a minha mochila, assim, era péssima. Minha mala pesava muito, porque, tipo assim, era muita coisa que eu ia colocando dentro. Né? E eu sabia a importância para o outro, então eu começava a ficar muito contaminado com tudo. Entendeu? Até que eu entendi que, para a gente ter uma escutativa e ter uma escuta empática,
a gente não tem que absorver a dor, né? A gente só tem que acolher. A gente acolhe, tenta ajudar e tudo mais, ela não é nossa. E isso para mim foi uma virada de chave, porque eu sofria muito. Eu sofria, assim, de chegar pesado em casa. De, tipo assim, eu saía, às vezes, da empresa e a gente, por exemplo, tinha um restaurante, alguma coisa para ir à noite, um jantar. Dizia, mas vamos ficar naquela cadeira lá, não quero nem falar com ninguém. Quero ficar ali no canto, assim, porque, cara, não quero falar com ninguém. Hoje eu falei com muita gente, tô com um monte de problema, o povo me trouxe um monte de problema. Sabe? Eu era muito assim. Isso foi uma coisa que eu melhorei muito. A habilidade de separar as coisas, né? De entender aquilo que a gente acolhe, não é aquilo que a gente sente também. Deixa eu falar sobre inteligência emocional, uma específica, porque lidar com algumas emoções é mais difícil. E a raiva, para mim, é uma das piores de lidar. A gente começou a falar sobre isso, mas eu queria te cutucar aqui nesse sentido. Eu tenho um problema que eu vivo há muito tempo, que isso vem diminuindo ao longo dos anos, mas ainda está dentro de mim. Até porque eu sou contador revoltado, mas... eu tenho muito raiva de incompetência. Sabe? Então... Somos dois. Quando a pessoa não entrega o que é esperado dela, aquilo gera muita raiva. E a forma que tu vai abordar a pessoa com raiva pode mudar completamente o destino da solução daquele problema, né? Ou a ocorrência dele outras vezes. E o que me dá o gatilho? Um cliente. O cliente, por exemplo, vem lá e me relata uma situação. Entendi. Na visão dele, não me atenderam, não fizeram, não postaram, não sei o quê. Cara, eu vou com muita raiva. Essa é uma vulnerabilidade que eu tento melhorar, ou seja... E aí tem pavio curto também. Tentar tirar aquela raiva para escutar a equipe antes de jogar a raiva do cliente na equipe. Ou seja, tentar fazer esse filtro desta emoção. Porque, cara, eu vou lá e vou assim, cara, o cliente está dizendo isso, não importa o que tu me diga, é a visão do cliente. Ah, mas tal coisa porque a gente fez... Cara, por que o cliente está dizendo isso então? Por quê? Ah, mas o cliente é isso, o cliente é aquilo. Aí tu começa a criar uma cultura de achar culpados numa situação. E aí, o que eu tô falando é o seguinte, às vezes eu tinha que... Cara, vamos lá, me diz o que aconteceu, o cliente tá. Tem que conduzir de uma maneira sem a emoção. Porque no momento que tu tem uma reclamação que te gerou a raiva, tu tem que solucionar aquele problema com o cliente o mais rápido possível, para que, né, ele não tenha aquelas... Uma vez que tu fez uma experiência ruim com o cliente, tu vai demorar várias atitudes boas para recuperar aquela emoção dele ali, né? Um nível de esforço altíssimo. Mas enfim, uma vez que tu recuperou, aí tu tem que tratar. Vem cá, como é que a gente não repete isso? Onde é que foi a nossa falha de processo, a nossa falha de comunicação? O que tá acontecendo? Como é que a gente vai monitorar e tal? Pô, lindo o mundo, mas o mundo tem, o teu corpo tem emoções. E às vezes tu vai pegar aquela raiva que tu absorveu do cliente, que não era para estar acontecendo aquilo na operação, porque aquilo já foi debatido em 1000 reuniões, o teu cérebro já tá... Cara, a gente já falou sobre isso, que não era pra estar acontecendo, por que tá acontecendo? Falando, que porcaria é essa aqui que aconteceu? Entendeu? Mas isso muda o seu dia? E aí vamos pro negócio. Muda o meu dia, essa pergunta. Tem coisas que afetam o meu dia, com alguma situação muito grave, com um cliente, por exemplo, e afeta, sim, de me deixar pra baixo naquele momento, aí eu tenho que me tornar consciente de que o que me tornou pra baixo foi aquela situação. Tá, mas a situação não é tão grave, por que tá me afetando tanto? E aí eu tento dizer, não, tira isso, cara. Erros acontecem. Porque, como gestor, cada vez mais a gente só vai lidar com problemas todos os dias. Problemas que a gente não tem... Todo dia é um problema diferente. Então a gente não tem como prever todos os problemas que vão ocorrer. Não tem. E como a gente só vive problema, se todo problema nos gerar um abatimento, a gente vai estar sempre abatido. Então a gente tem que entender que o problema faz parte do processo. Só que isso não é fácil. Sim, me abato várias vezes. Pá, por que aconteceu isso, cara? Por que um cliente vai embora? Tu quer ver quando um cliente vai embora? Aquilo me destrói de uma forma que acaba o meu mês. Eu fico naquilo, tá? Faço reunião com a equipe, entendo por que foi. E às vezes acontece no escritório erros... azar. Eu digo assim, é um azar. Deu um azar num setor, depois o meu outro setor fez uma ocorrência de erros que aconteceu. Que o cliente, se eu fosse o cliente, eu também iria embora. Com certeza. E ele tá no direito dele. Mas eu fico aquilo ali me consome. Por quê? Porque não era o atendimento que a minha empresa devia ter passado. Exato. Não era aquilo que eu vendo pra ele, que de fato eu tenho a oferecer. A gente se cobra, né? Talvez o que foi que eu fiz, o que foi que eu não fiz pra que essa quebra de imagem, de expectativa me
destrói, sabe? É verdade, eu também. E eu tava falando até com alguns liderados lá, alguns líderes de setor, e alguns deles falam assim, cara, eu preciso ter essa energia. Como é que eu transmito energia pra minha equipe se eu não tô com essa energia hoje? Então, aí a gente tá falando sobre inteligência emocional. Eu acho que não tem como um ser humano fingir uma super emoção. Mas tem como ele tentar não deixar aquilo de forma tão nítida. Então, se tem algo que não tá... Porque assim, fala esse negócio de dividir o teu cérebro. Tem aquela, tu já viu essa série, inclusive, que é exatamente sobre isso. Dividir o teu cérebro entre a emoção da tua família, das tuas coisas que acontecem e a emoção do teu trabalho. Não, nunca vi. Série Ruptura, tá no Apple TV. Não aconselho vocês a olharem porque é da Apple, mas enfim. Não, não, brincadeira. É Samsung patrocina o Vulnerabilidade que o Fabiano trocar de celular. Exatamente, preciso ir para o mais novo que foi lançado. Essa série Ruptura é uma série... Eu anotei aqui, quero assistir. Essa série Ruptura, ela é o quê? É um procedimento, é tipo meio negócio de inteligência futuro e tal, né? Então, eles fazem uma cirurgia no teu cérebro e eles separam na tua cabeça, a tua mente, entre o que tu vive no trabalho e o que tu vive na tua vida pessoal. Então, o cara, ele vai trabalhar, ele entra... Quando ele abre a porta do trabalho, lá, quando ele entra na empresa dele... Uma máquina. Ele não lembra demais que tá lá. Ele só trabalha. Então, ele sai na mente dele, dividida, quando ele entra no trabalho, ele só trabalha. Então, ele sai do trabalho e já entra no trabalho de novo. Entende? No cérebro dele. Entendi. Então, ele tá de banho tomado, ele tá de camiseta, mas ele tá no trabalho. Ele não viveu a vida fora do trabalho. Então, ele vive só trabalhando. E o cara, na vida pessoal, tu só vive a tua vida pessoal, tranquilidade, tu não tem estresse com o teu trabalho, É uma crítica social, né? Crítica, sobre isso que a gente está exatamente. falando, sobre não poder separar a mente. Então, a pessoa ela vai estar mal naquele dia e ela tem que evitar algumas conversas. Ela tem que evitar algumas conversas. Agora, se tu tá mal durante muito tempo, aí tu precisa buscar, porque assim, as pessoas vivem de energia. Exato. Exatamente. Você precisa ser uma das fontes. Na verdade, você é uma das fontes de energia da sua empresa. E é o que eu digo pro nosso time, assim, gente, olha só. Exato. Eu não tenho a opção de não ter energia. Eu levo vocês e vocês levam a equipe. Exato. Se aconteceu merda, eu tô aqui para dizer, cara, vamos embora, bola pra frente. Problemas acontecem, vamos fazer de novo e vamos... Exato. Não existe tu me ver, ai, que empresa, estou decepcionado com isso. Acho que isso aqui não vai pra frente, sabe? Aquele, vida, céus. Todo mundo vai ser contaminado por isso. Então, tu tem que ter essa visão de vamos embora, vamos ser melhor. Olha, o que é que eu faço normalmente? Quando eu tô muito para baixo, assim, que eu tô realmente sem energia, eu vou pra minha sala, eu realmente, assim, eu fecho a minha sala completamente. A cortininha desse... A cortina, fecha a cortina, coloco a cortina lá, uma plaquinha que a gente tem lá livre e ocupada. Bota aí na câmera ali, ó. Bota nas duas ali, ó. As meninas do Fabiano, tem várias meninas que trabalham exclusivamente pra ele, inclusive esmagam a banana dele. Tá. Né? Banana, como é que chama? Banana... Amassada, que machucada. Agora... Que é banana machucada, né? Que agora é esmagada, né? Que é esmagada. Ele esmaga a banana, bota whey pra ele... Prepara tudo bonitinho e ele só come, assim, tudo bem e tal, tudo na boquinha. E é bem assim, pode observar lá. Na boquinha? Não, na boquinha não, mas ele... Às vezes é na boquinha. Me mostrou até... Eu tenho vídeos. Eu tenho vídeos. Mas ali foi uma brincadeira. E aí as meninas me disseram que conhecem muito bem quando ele tá extremamente insuportável, que elas olham pra sala dele e assim, não, agora que eu não vou. Eu não vou agora, porque, não sei, algum sinal que tu dá, acho que tu fecha a cortina, Eu fecho a cortina, e eu não fecho a cortina assim... Eu fecho a cortina, fecho a cortina, abro a porta, coloco porque tem uma plaquinha pendurada, né? Porque senão ninguém tem paz. Então eu coloco lá como ocupado. Cara, eu tenho essa placa. Eu não sei se foi em ti que eu me inspirei nisso, mas é uma plaquinha que eu boto em cima na porta, no trinco da porta ali. Que, igual aquelas de hotel. Tá ocupado ou não tá ocupado? Tá livre ou tá ocupado, né? Aí... O cara olha e tá ocupado. Só que daí não funciona mais. Porque eles veem que tá ocupado, eles entram só pra ver se tá ocupado mesmo. Entendeu? Não. Sabe o que eles fazem? Ai, não, que ódio, a minha cortina fica um pouco... Ódio. Tá ocupado mesmo? Falei, sério, não é. Tipo assim, tá lá, a cortina um pouco aberta e tá como ocupada. Aí fica... Como se não fosse me desconcentrar, né? Aí, quando eu tô muito ocupado, eu fecho realmente. Mas, assim, e eu digo ainda a Carol, tá? Que fica fora. Olha, se alguém bater na minha porta, a gente vai conversar. Aí ela não deixa ninguém bater na minha porta. Que é o dia que realmente, ou o horário, ou a hora,
Enfim, é o momento que eu preciso me reenergizar. Assim, como isso é algo... Eu não sei se está dentro desse assunto ainda de soft skills, mas assim, a concentração para um líder, são momentos muito raros, né? Muito raros. Muito raros. De tu assim, eu vou parar agora e vou fazer algo. A interrupção, ela é constante. E aí tu sente que é o que eu brinco, mas é muito verdade. Quando eu tô trabalhando no escritório, eu tô trabalhando, não é para mim, é para minha equipe. Eu tô lá para atendê-los. Eu não gosto de home office. Então, WhatsApp, e-mail, praticamente eu não consigo olhar durante o dia, porque entra uma pessoa na sala, reuniões que fazer. Cara, mas tu tá sempre em reunião. A nossa vida é fazer reunião. Exatamente. A nossa vida é estar minha em reunião. Minha agenda é lotada de reuniões. E os dos gerentes, muitas vezes também. Então, se não tiver alguém tocando aquilo ali, fazendo a operação mesmo, não vai dar tempo. Porque a estratégia, ela precisa ser pensada o tempo inteiro. E aí, pouco tempo tu tem pra te concentrar. Deixa eu fazer algo aqui. Deixa eu construir um processo, né? Vamos fazer um processo. Deixa eu escrever o processo, fazer um fluxograma aqui. Eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa. Isso foi uma metodologia que eu também criei. Eu falei, não, cara, hoje eu preciso executar uma coisa, então eu não vou ficar com a equipe. Mas aí vem uma vulnerabilidade minha. Você ia falar alguma coisa ainda? Não. O que acontece é o seguinte, que também, talvez não a vulnerabilidade, mas um problema que é meu. O que acontece? Quando eu chego no escritório, se realmente eu disser que eu não quero atender ninguém, não vão vir na minha sala. Porém, como eu estou dentro da atmosfera, então eu fico lembrando de 1 milhão de coisas. Tem que chamar falando também para fazer isso, tem que chamar aquele para fazer também isso. Eu tô fazendo aqui o processo, aí paro, lembro que esse processo me lembrou outra coisa e que a pessoa tá ali na frente, aí eu já ligo para a pessoa, aí eu já me envolvo em um outro problema. Então acaba que é melhor eu estar em casa fazendo o processo para depois ir para a empresa. Porque se eu estiver lá, eu quero resolver tudo. Eu quero resolver tudo. Entendeu? Essa semana que chegou agora, a gente trocou lá as cadeiras lá do auditório, né, que a gente estava utilizando umas enfim, que tinham sobrado lá da operação. Aí chegaram as novas, e quando eu estive lá, foi olhar tudo, né? Então, assim, eu saí reclamando de um monte de coisa e eu tinha uma reunião antes importantíssima. Então, mas eu tinha 10 minutos antes e eu precisava. Então, se eu estivesse em casa, eu tinha entrado na reunião já com a ata aberta, tudo certinho. Como eu estava no escritório, eu lembrei, tem 10 minutos. Então, deixei lá no auditório para ver se colocaram isso, se colocaram aquilo, se fizeram isso. Então, eu já entrei na reunião contaminado. Passei na sala da minha sócia, reclamei, fui pra minha sala, entrei, sentei na reunião já com a energia, sabe? Aí eu preciso ir trabalhando. Por isso que eu digo que a vida do líder, do empresário, né? Do líder, do gestor, é muito difícil. A minha cabeça, ela muda, ela vira chave, no mínimo umas 50 vezes por dia. É uma coisa, assim, impressionante, assim, sabe? É impressionante. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, que habilidade que eu tenho. De ficar mudando essa parte, sabe? Emocional, né? E emocional e física também, psicológica. Eu tô aqui com a atenção aqui, aí de repente eu tenho que me fazer inteiro em cada lugar. E aí a busca é sempre essa. Como eu fico inteiro aqui, se eu acabei de sair de um outro lugar que tem um problema e se eu vou entrar no outro lugar que tem outro problema para resolver. Entendeu? Então é um trabalho de concentração. O que me ajuda é que eu tenho um problema que me ajuda e que tudo tem seu lado bom e ruim, é que eu tenho hiperfoco, né? Então, eu tô aqui com você. Por exemplo, se tiver as coisas desmoronando ali e eu estiver concentrado aqui, tenha certeza que estará desmoronando. Porque tu tá com foco total aqui. Foco total aqui. E às vezes eu até vejo, mas eu digo o seguinte, bem, não vai atrapalhar aqui, então deixa eu desmoronar. Muitas vezes, teve uma vez que eu estava numa reunião, começou um vazamento na empresa. E eu vi de longe o vazamento acontecendo. Eu estava com o cliente, continuei com o cliente. As pessoas desesperadas lá fora, eles sabem disso. E eu aqui com o cliente, e depois vieram falar, Fabiano, você não viu o que aconteceu? Eu disse, vi, mas eu precisava fazer o que eu estava fazendo. Né? Vocês estavam resolvendo, e todo mundo puxando cadeira e fazia isso, fazia aquilo. E eu aqui, tenho que ficar aqui. Aí é um exercício, né? Tenho que ficar aqui. Só que eu acho que isso também traz consequências para a vida da gente, né? A minha cabeça fica muito cansada, chego em casa muito cansado. Né? Às vezes, final de semana, quero interagir menos. Dorme domingo inteiro. Domingo inteiro. Fabiano desaparece no domingo. Não tenho desaparecido tanto mais, não. Ele dorme o dia... É porque que ele desaparece? Não é porque ele não faz stories. É porque ele dorme. Ele dorme do sábado, das 9 da noite, até o domingo, às 6 da tarde. E aí ele só... Aí ele só aparece no domingo e ele faz um stories assim, ó. Ai, gente, hoje eu tô meio preguiçoso. Hoje eu tô só preguiça. No sofá dele, assim, eu vou dormir mais um pouco. E some. É o story dele no domingo. Mas eu adoro um domingo preguiçoso. Eu adoro estar... No sábado eu durmo tarde. Eu adoro dormir tarde no sábado, assim. Aproveitar ao máximo, sabe? Mesmo que eu esteja em casa, assistir TV até tarde. Sábado é o melhor dia do mundo, né? Porque sábado...
Tu dormiu na sexta até mais tarde, sábado tu não tem compromisso no outro dia. E a sexta-feira, final de tarde? Nossa, também, né? É bom demais. Mas dizem que tu tem que adorar a tua semana também, porque se tu ama o que tu faz, tu não pode gostar tanto do final de semana. Mas você pode gostar de não tudo. Gosta de não fazer nada na semana, só tem 2 dias pra descansar, não me enlouquece. Claro, e você passou 5 dias fazendo o que você gosta. Se você fica deprimido no domingo, é porque você não faz o que você ama. Não, é porque eu tô deprimido porque eu queria fazer mais domingos na minha vida. Mais sábados, mais domingos. Na mesma proporção. A gente trabalha assim, exato, trabalha 5 para 2, cara. Eu não posso me deprimir porque eu queria 3, entendeu? É muito isso, isso. Mas assim, é bem isso, assim. A gente leva pra vida, né? O que eu queria muito, assim, o que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas que me seguem, as pessoas que me assistem, os meus mentorados também, né? As pessoas que realmente se inspiram na gente, é que não dá pra separar. Não dá pra separar a vida pessoal da vida profissional totalmente. Você precisa ter... Só na série Ruptura. Só na série Ruptura, né? Mas, e que assim, por mais que as pessoas tenham empresas maiores que as nossas ou menores que as nossas, a gente passa por problemas muito semelhantes, né? A solução é diferente, né? A gente vai passando de estágio, né? E às vezes esse estágio vai ficando mais grave. Tem isso também, né? Então, assim, os meus problemas eram muito menos sérios que hoje, né? Quando eu lido com equipe, quando eu lido com a quantidade de gente, com a quantidade de clientes, com a complexidade de clientes, muita coisa, assim. Mas eu também amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, de verdade. Eu não conseguiria, né? Tocar isso. Deixa eu te falar. A gente falou aqui sobre inteligência emocional, lidar com as emoções, sobre escutativa, sobre... Tava pensando, pra que servir esse roteiro, né, minha gente? Porque a gente conversa... Mas eu notei mais uma coisa que eu acho que é imprescindível, a gente tá chegando no final do episódio, é a gente falar sobre gestão de conflitos. Pois é. Eu acho que você deve ser bom nisso. Porque gestão de conflitos é uma habilidade que nunca ninguém me ensinou. E outra coisa... eu aprendi muito isso com meu pai na empresa, sabe? Que é a questão do não deixar a emoção te prejudicar nas decisões estratégicas. Exato. Então, cara, a gente já teve situações assim que fizeram horrores dentro da empresa e que eu precisava demitir alguém por conta daquilo. E eu, não, porque eu vou botar o dedo na cara e eu vou dizer. Mas aí eu pensava, o que eu vou ganhar com isso? O meu orgulho, o meu ego, pra dizer que eu sei, pra dizer que eu fiz, não. Eu vou engolir isso e eu vou ser político. Exato. Então, cara, isso pra mim é que existe assim, tu chega num nível de liderança que trabalhar a emoção é essencial pro futuro do teu negócio. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma camada de liderança que tu, não gosta do colega, não sei o que, isso aqui, e chega um cara que não existe gostar e não gostar. Existe quem é competente e tu tem que ter uma visão para falar com os teus liderados de uma forma que todo mundo te enxergue como o guia e direcionador da tua empresa. Sim. Então, tu não pode ter clubinho se tu é diretor da empresa. Entendeu? Tu não pode ter preferidos. Tu não pode ter uma forma de falar emocional. Tu é diretor da empresa, querido. Tu não é mais um gerente. Então, tu mudou aquela situação. Lucas, mas eu quero reclamar, eu tenho raiva. Reclama pro teu sócio. Tem coisa que a gente só reclama entre nós. Não tem muito o que fazer. Vou reclamar eu vou humilhar uma pessoa, eu vou lá. Não vai resolver o teu problema. Se tá acontecendo aquilo, a incompetência é tua de estar com aquela pessoa ou de não ter interferido a tempo. É isso. E, cara, pra mim, a coisa mais difícil é esse último patamar de gestão que tu consiga enxergar a tua operação de uma forma muito mais política, assim, que tu tem que contornar problemas sem a emoção. E quando tem a confusão na sua frente, né? Quando você está numa reunião e começa os conflitos... que é a gestão do conflito em si, né? Ninguém te ensina a fazer a gestão de conflito. Os dois estão se pegando várias vezes, já tive assim. Aconteceu agora no Meet, no DCTF Web. Não, mas isso até que foi tranquilo até. Mas já teve situações assim de brigarem dentro do setor, de chegar a vias de fato, por exemplo. E aí? Quem tem razão, quem não tem razão? Ninguém tem razão. Porque quando chega a vias de fato, né, tu não tem como manter aquilo. E aí tu vai ficar com uma pessoa... Na época, nós tivemos de demitir 2 pessoas. Sendo que uma era extremamente qualificada para o time e que ela tinha razão, mas não perdeu a razão. É curioso isso. Pronto, tá aí uma habilidade que eu desenvolvi, do meu jeito, mas que eu desenvolvi em relação à gestão de conflitos. Você falou assim, a gente não tem que ter panelinha, realmente não tem que ter, a gente não pode estimular isso na empresa da gente, em hipótese alguma, mas a gente precisa reconhecer
que a gente vai ter os preferidos da gente. Os meus preferidos são aqueles que eu mais confio. É uma questão de meritocracia. Eu sempre... As pessoas vão... é o preferido do Fabiano. É a Carla, né? Ou é a Carol? A Carol. Qual que é das duas? Elas são da Faz, né? Mas qual das duas é a melhor? As duas eu confio nas duas, acredita? Eu peço mais as coisas da Carol, porque a Carol tá comigo direto, assim, né? Batemos na Carol o martelo, então, aqui. Não, mas assim, mais lá na tática eu tenho as pessoas que eu mais confio, que eu mais conto. Não, isso sempre vai ter. Né? E aí as pessoas tendem a achar que elas são as preferidas. E talvez elas sejam as preferidas no sentido de confiança. São as pessoas que fazem muito pela empresa, são as pessoas que se dedicam muito à empresa, então elas merecem ser reconhecidas. Pra mim, tudo é meritocracia. Talvez porque também na minha vida pessoal, você vê como envolve tudo, né? Eu não sou uma pessoa ciumenta, né? Na verdade, a única pessoa que eu só tenho ciúme do Alan, mas ninguém no mundo. Eu não tenho ciúme de mãe, pai, de irmão. Né? Esse teu ciúmes do Alan, né? Não é muito, não. Eu fico brincando com isso. Mas assim, eu tenho ciúme, mas assim, na minha vida, com irmã, com irmão, com pai, com amigo, eu não sou uma pessoa, nunca tive ciúmes, assim. Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Então, pra mim, eu acho que talvez seja muito fácil entender, desconsiderar o ciúme que de repente pode acontecer na equipe, porque... Mas bem, se você quer fazer parte disso... Né? Se você quer ser a pessoa que o Fabiano mais solicita para resolver coisas que ele mais confia, que você construa essa história com ele, que você construa essa relação com ele. Para mim, funciona muito bem nesse aspecto. Porém, quando a gente chega numa gestão de crise, de conflitos ali, na verdade, com as pessoas, eu consigo separar muito bem. Eu consigo separar super bem. Aqui, em relação a que não adianta você ser muito legal comigo, você ser a pessoa mais próxima a mim. Não pense que você vai estar protegido na hora de um problema, porque você não vai estar. E isso acontece claramente. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi, tá? Porque eu sempre fui muito de ter as minhas preferências na vida, em tudo, assim. Eu gosto mais desses meus amigos. É que assim, a gestão de conflito ela é complexa, porque as pessoas elas tentam se... como é que eu posso dizer... Elas tentam, antes de chegar no embate, tentar pegar teu apoio. É política. Política no emprego. Política no então já chega na porta, não, porque eu falei com fulano e não sei o que ele pensa assim, mas não pode, né? Mas tem coisa pior que isso. Entendeu? E aí daqui a pouco entra já chegou casos dos dois fulanos que estavam brigando, bateram na minha porta assim, um saiu, entrou o outro. Eu falei, eu já tô sabendo. Um confessionário. É um confessionário, assim. Mas tipo assim, eu tenho que resolver aquele conflito e eu tenho que escolher um vencedor. Entendeu? Sabe o que aconteceu lá na empresa já? As pessoas que são as minhas preferidas, né? Ou seja, as pessoas que mais se relacionam comigo, serem alvo das pessoas que estão em conflito. Então, bem, se eu disser para se eu convencer essa pessoa, que é a pessoa que o Fabiano mais escuta, que eu estou certo, quando o Fabiano quiser uma opinião, provavelmente vai perguntar a essa pessoa, e essa pessoa vai dizer, e aí, cara, assim, você precisa... Olha, eu acho que... assim, as pessoas acham que tu não enxerga a politicagem dela. Exato. A gente enxerga de forma muito clara. Muito clara, só que a gente deixa rolar pra ver até onde vai, né? Exatamente. Tipo assim, cara, tu não tá me enganando. Eu sei o que tu tá fazendo, eu sei onde tu quer chegar. Exato. E aí eu tenho que saber lidar com aquela situação pra não magoar uma pessoa ou outra e tal. Porque a gestão de conflito, ela tem um nível que tu precisa intervir, mas muitas vezes eu digo pra eles assim, eu não tenho que envolver. Eu não sou o pai pra separar a briga de irmão. Claro, com certeza. Essa situação vai ficar muito pior se eu me envolver e tiver que falar com o teu colega e dizer, olha só, o que aconteceu com fulano lá? Não, porque eu não sei o que eu preciso fazer. Ou seja, é muito pior eu ter que me envolver nessa situação do que tu chegar com o teu colega e falar pra ele, cara, não tá legal isso aqui, vamos ajustar, o que tu acha? Olha só, eu tô com esse problema, olha, tem uma empatia, tu tem uma empatia pelo cara. E cheguem numa conclusão. E cheguem pra mim, e se for algo que vai fugir de algum processo, aí vocês batem na minha porta em conjunto e digam, Lucas, a gente pensou numa solução aqui muito mais harmônico. Mas as pessoas, elas têm ranço. Levam pro lado pessoal. Ranço leva pro pessoal. Então, essa é a questão da inteligência emocional. Por quê? Por que eu tenho ranço de um colega? Porque ele tá sendo incompetente, não tá fazendo do jeito que eu faria. Ou tá atrapalhando o meu trabalho pelo jeito incompetente que ele faz. Ou quer colocar isso pra fazer. Ou tá me dando mais trabalho. Né? E aí, esse ranço que se cria, ele só aumenta. Se tu não tratar ele na fonte. Que é conversar diretamente. Se eu pego os dois que têm ranço um do outro, só vão ficar ali só porque eu tô ali, mas a solução, a cura do problema não aconteceu, porque a pessoa não tá aberta a resolver o problema em si.
Tá só eu fazendo uma intermediação pra dizer, é tu ou tu. Mas isso eu vivo todo dia, tá? Não tem uma solução pra isso. Isso é um grande problema. É um grande problema. Gestão de conflito todos os dias tá tendo diferença de opiniões, que as pessoas não se conversam e que o líder tem que ir lá e intermediar. Eu sou intermediador. Cara, chega no absurdo. Mediador. Não, chega no absurdo. Semana passada, inclusive, eu tava assim, pé da vida com isso, porque mandaram uma mensagem, fulano, tu pode ver com fulano de tal que ele não tá respondendo as minhas mensagens. E o cliente tá esperando. E eu tive que mandar uma mensagem pra dizer, fulano, tu pode responder as mensagens do ciclano? Falei, cara, onde é que eu tô errando, cara? Que situação é essa? Aí eu falei com eles, cara, onde é que eu tô errando com vocês? Porque não é possível se vocês não conseguem se conversar a ponto de eu ter que fazer uma intermediação. E a resposta que tu não tá dando. Quem já viu? Vocês estão me dando trabalho. É? Então, quer dizer, além do trabalho que vocês já estão tendo, eu tenho que trabalhar pra vocês, sabe? Pra vocês, exatamente. É uma dor muito latente de evolução de cultura e de engajamento de equipe que foi construída ao longo de muitos anos e que precisa tem um ressignificado interno, né? Para que as pessoas entendam diferente. Eu acho também. Mas dentro dessa... Você já sofreu com alguma injustiça? Já viu alguma coisa acontecer, tipo, entre eles, que você pensa, cara, isso daqui eu tenho que resolver, porque essa pessoa não merece determinada coisa? Acredito que sim. Não me vem nada à cabeça agora, mas de ter que intervir porque a pessoa estava sendo injustiçada, possivelmente. É terrível. É terrível, né? Porque acaba que você você intervém numa situação e aí você corre o risco também de oficializar que você é um mediador, que você vai estar ali sendo... E aí vira essa política também. Muitas vezes isso aconteceu. Ou então das pessoas se anteciparem, sabe? Para querer contar algo só para poder se protegerem. Quando alguém tem necessidade de se antecipar, eu já fico com o pé atrás. E nunca as versões batem. Nunca, jamais. Nunca é exatamente o que a pessoa tá vindo me dizer. Cara, a outra pessoa contou uma coisa totalmente diferente. Parece que eles viram mundos diferentes. Exatamente isso. Não, porque aconteceu isso. Não, mas não foi isso. Tá, não, só um pouquinho. Deixa eu botar um na frente da outra pra me dizer. Então, onde é que tá o erro aqui? Porque, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, estamos chegando aí no final desse episódio. A gente adorei tenso esse final aqui, porque são problemas muito reais, né, da operação. Que acontecem em poucas empresas. Poucos líderes passam por isso. Poucos líderes passam. Imagino que vocês tenham se identificado bastante nesse episódio. A gente tem novos episódios aí para serem lançados. Mas assim, a ideia aqui, né, gente, não é trazer soluções para vocês. A gente está trazendo aqui... vivências que a gente teve, coisas que a gente conseguiu melhorar como gestor, mas coisas que a gente ainda enfrenta. Que essa é a grande vulnerabilidade de viver na gestão. A gente não consegue ser perfeito, a gente tá ali tentando ajustar, tentando ser melhor o tempo inteiro, né? Para que vocês também se sintam parte disso, porque eu sei que sofrem isso. E a gente vai melhorando junto, com experiências, trocando. Às vezes eu falo para ele, Fabiano, tal coisa. Esse dia eu mandei um áudio para ele, 3 áudios, eu tava saindo do avião. Áudios. Olha o que me aconteceu, porque as pessoas fizeram isso. Aquele falou assim, amigo, acontece a mesma coisa aqui. Foi. Então tá, pelo menos aí tá acontecendo, fico mais tranquilo. Sabe que o seu áudio tava muito engraçado. Tava muito, porque você tava muito acelerado. Eu fiquei rindo, assim, não tava mancando. Claro, eu não tava rindo da sua desgraça, eu tava só rindo do seu jeito. Vamos botar uma meta de curtidas nesse vídeo, aí a gente divulga esse áudio. Deus do esse áudio é muito secreto. Não pode não. Mas a gente fala tanto que a gente esqueceu de ler a caixinha de perguntas aqui, tá? É verdade, ó. Vai ficar devendo pra próxima, exatamente. Mas é porque cabe também em outros episódios aqui. Cabe. Mas adorei. Eu tô me sentindo mais leve, vim compartilhar as minhas vulnerabilidades aqui. Tenho certeza que as pessoas também vão se sentir mais acolhidas em relação a isso. Que é importante, né? Parece que é tudo tão perfeito. É normal ter essas vulnerabilidades. Mas eu tenho um recado pra dar. Seguinte, vamos falar dos nossos patrocinadores de novo? Patrocinadores. Patrocinador que já conseguimos pro segundo episódio. Foi muito rápido isso. Muito patrocinador rápido. Que é... Vulnerabilidades. O Vulnerabilidades patrocinou a caneta. Nosso próprio podcast vai patrocinar. Patrocinou também a Seguimos sem patrocinadores. Olha aí, patrocinadores de comida. Estamos com fome, inclusive, já. A hora do almoço daqui a pouco. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.